Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Terapeutizando. Eu sou a Audrey. E eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos. E hoje nós estamos com a Alexandra Meza. Seja muito bem-vinda. Ela é facilitadora de negócios. Apresenta um pouquinho, me fala como você é, ou como você é não, né? O que você faz. Olá, tudo bom com vocês? Gratidão pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. Eu sou a Alexandra Meza, Alexandra com C, Meza com Z. Eu costumo me apresentar assim, trava-língua, como pode ser mais divertido, porque eu ainda vendo cadeiras, né? Mesa que vende cadeira. Já aproveita. Quando criança, o pessoal me zoava, né? Criança, claro, vocês estão ligados, né? E hoje eu falo, eu criei isso, né? Porque tudo a gente cria. Então eu criei uma realidade hoje com total facilidade, esse dia gostoso dessa troca aqui. Estou muito feliz pela oportunidade, meninas. Muito grata. Gratidão ter você aqui conosco. Como a Audrey falou, eu sou facilitadora de consciência, mentora de negócios, hoje canalizadora também de uma técnica, uma ferramenta para a expansão da consciência, do ser, dos negócios. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ela. Tem um espaço terapêutico em São Paulo, na região da Vila Leopoldina, onde aplico tanto os meus cursos, minhas classes, quanto também os atendimentos. E o que mais é possível, né? Você falo, infinitas aluga possibilidades. Esse espaço também? Também está disponível. Olha, legal, muito bom. Né? Para eventos também, além de atender? Eventos, atendimentos, classes. É um espaço que foi criado, eu falo, né, assim, a gente realiza tanto os nossos atendimentos, as nossas trocas, que a gente fala que existem muito na área que eu trabalho, mas também abre esse espaço para outras pessoas utilizarem. Então é muito gostoso, muito, muito bacana. Conta um pouquinho da sua história, como você começou. Você nasceu e falou assim, você é facilitadora de consciência. Até parece, né? Seria incrível se a gente começasse. Como seria, né? E o universo, na verdade, ele me encaminhou naquele beabá que a gente aprende, eu falo, né? Vamos fazer escola, depois vamos pro... Padrão, isso. Formação... e trabalhar, né? E isso tudo para mim funcionou até o ano de 2018, que eu falo que tudo começou a mudar a partir dali. Sou farmacêutica. Achei incrível quando eu soube disso, muito interessante. Sim, farmacêutica bioquímica, pós-graduada em indústria farmacêutica. E era um sonho, né? Estar dentro da indústria, alcancei, eu falo, esse sonho. Só que não me preenchia. Sabe aquele espaço que às vezes a gente está assim, mas ué. Eu cheguei até onde eu queria e não tá legal. Chegou até a linha e falou, tá faltando alguma coisa. Cadê o troféu? Cadê a vida boa? E nessa fase, a gente dá risada hoje, né? Mas eu não, eu fiquei naquele espaço assim de 10 anos formados. Meus amigos... tipo, gerentes. Felizes. E eu, ou eu pedia as contas, era mandada embora e as coisas não funcionavam pra mim. E eu falava, né? E me martirizando. Sou eu, né? A culpada sou eu, o que tem de errado comigo? E hoje eu falo, né? O que estava certo sobre tudo isso? Que eu não estava na época consciente. Hoje eu tenho a completa consciência. E então fui para uma primeira sessão de barras de Axis. Pois é. Fui daquele... Lembra quando teve aquela greve dos combustíveis que tudo parou no Brasil? Foi meio aquilo. Vim até Guarulhos, eu sou da Zona Oeste de São Paulo, vim para a Zona Norte receber a sessão, porque ela funciona presencialmente. E eu falo que aquela sessão, eu saí tão leve, como se eu estivesse flutuando, literalmente. E a partir dali, as coisas começaram a mudar. Eu quero fazer isso da minha vida. Eu falei, uau, como seria ter mais disso para mim e poder levar isso para as pessoas? Incrível. E eu sou buscadora, fui pesquisar mais informações sobre o que eu posso fazer, como eu posso me tornar uma pessoa que pode levar isso para as pessoas. E aí era... teoricamente fácil, fazia uma classe, começava a aplicar nas pessoas, depois eu podia fazer uma segunda, terceira formação, formar outras pessoas na área. Eu falei, uau, eu escolho, né, eu vou fazer isso. Assim, na verdade, muito inconscientemente na época. Sabe, fluir, seguir a energia, assim, falar assim, ó, tá gostoso aqui. Na época ainda trabalhando numa drogaria de bairro,
satisfeita. É muito legal a gente falar, né, das áreas antigas. É quando eu falo também, falo vendedora. Gente, era vendedora de shopping, como assim? E assim, né? Gratidão pela amava. oportunidade, mas não funcionava mais. Não ia, né? Que Não fazia mais grandiosa sentido. oportunidade que isso. Interessante. E aí, logo com as ferramentas já em mãos, eu comecei a usar ferramentas no dia a dia, em que abriu a possibilidade de eu ser vendedora dessas cadeiras que eu comentei com vocês. E onde ela me lança nesse mercado. Até muita gente começa a me conhecer porque fala com a Lê, ela tem as cadeiras. E muita gente até hoje tem o meu número salvo, Alexandra das cadeiras. Aquelas cadeiras terapêuticas, que reclina. Que, é uma cadeira que reclina, que é ótimo para praticante de barras e outras coisas como também. Como que funciona Massagem. barras? O que é? Como que é? Porque eu não tenho ideia. Como foi? Eu cheguei lá, eu recebo a pessoa, né? Como foi a minha sessão, ela me recebeu, eu deitei numa maca, ela colocou uma cobertinha até, porque pode esfriar um pouquinho a temperatura, e aí a gente faz leves toques na cabeça. A gente fala que são 32 pontos mágicos, né? 32 com as mãos pontos mesmo, com as sem mãos. material. Você já Sem passou? material. Não, é hipnose só, energético, né? energia. Energético, tá. E então, esses pontos, eles têm a ver com o nosso subconsciente, que vocês conhecem, Sim, né? opa! Todos nós conhecemos, que são aqueles lugares em que guardamos crenças, padrões, limitações que estão impedindo a gente de acessar, muitas vezes, a nossa maiores qualidades, a nossa grandeza. Missão, né? Nossa missão de E você, alma. com essa parte energética, você acessando esses pontos, você consegue acessar tudo isso. Limpar, né? Eu falo assim, a gente compara a um celular, um computador, quando está cheio de informação. A gente faz uma limpeza no HD. Desentope ali aqueles caninhos Deleta aquele pra monte de energia imagem no fluir. WhatsApp. Pra começar a funcionar o celular de novo. Pra parar de isso. travar. Parar de travar exatamente com a cabeça. Essa é a nossa cabeça. Então, quando a gente tem as nossas barras corridas, né, que eu falo, então a gente tem essa dissolução de dentro para fora. E uau, né, a gente cria espaço para o novo, né? Uau, quem sou eu aqui agora, né, a partir disso? Com tudo limpo, né? Com a minha mente limpa. E eu descobri a empreendedora que eu sou. Afinal, fui vender cadeira, hoje trabalho com os livros e atender pessoas e ensinar técnica para outras pessoas. Gente, eu não me via nessa posição antes, sabe? Eu via assim, isso ela pode fazer, eu não. E hoje... Ainda mais de uma área química, uma área, né, que estuda muito, é Sim, mais nerd, né? Desculpa sim, usar esse termo, mas né? Uhum. Mais uma coisinha ali, né? O cuidado Posso com o outro de imaginar. outra completamente diferente. E aí me vi nessa possibilidade a partir dessa ferramenta. Então eu falo, quantas pessoas hoje estão nesse espaço de não encaixe, né? De não estar se encontrando, como seria ter as suas barras corridas e se permitir, né, receber mais de você, se conhecer. Eu achava que usava pedra, não é pedra que eu queria falar o nome, mas é um outro material, alguma coisa. Eu achava que Porque não era fala com as barra, mãos. você achou que fosse alguma barra. Alguma barra de alguma coisa, E é alguma legal, barra de porque- cristal, alguma parada assim, eu achava. As barras, é porque assim, quando a gente vai lá, né, toca um ponto, é de um lado para o outro. Então nós faz formamos uma- barras de energia, barras energética. energéticas. Sim, que e incrível. ela que dá essa questão aí de trabalhar nos nossos Limpar, na neurônios, limpeza. subconsciente, isso mesmo. Interessante. E é Eu já estudado. falei, já mas falei. Então, a barra de falei Axis que eu não vou- tem barra, gente. Não existe nenhuma barra ali, tá? Já falei que eu vou passar com a Lê já. Vou querer também. barras. Vou querer também. Todas que vêm aqui a gente quer, né? Daqui a pouco. Vamos. Vamos. É uma delícia receber. E a partir dali eu falo que foi assim, caminho sem volta. E não é verbal, então. Aquela pessoa, ela não precisa ficar expondo muito. Interessante. Que é Olha que interessante legal a gente essa falar sobre pergunta. isso. Bacana. Tem pessoas que têm essa questão Isso! de dizer, de falar. E as barras é exatamente esse espaço de você não precisa Porque trazer tem gente à que tona. não quer, né, falar. Tem gente que Machuca, é fechado, pode né? doer. Tem sim. muita terapia verbal que a pessoa entra quieta e vai embora quieta, né? Ela fala, só quero ficar aqui, eu não quero falar. Exato. Então, interessante saber que tem. E as barras vão limpar mesmo que Mas você tem não conversa ou não? Não tem conversa. Eu Ela pode falar. particularmente, Audrey, converso com a pessoa, assim, tudo bom, o que trouxe você aqui, no sentido de acolhimento. Mas se a pessoa falar que Mas ela não não quer falar sente- muito, E pra ok também. entender Perfeito porque também. ela tá A lá. técnica rola também, se ela não, né? E é uma sessão?
Então, a gente fala, né? Eu falo que eu sou a doida das barras. Infinito, né, a parada. Porque assim, quanto mais você tem... Vamos dizer aí que a gente tem anos de limitação, né? Eu falo só ali, crença de anos. Então, toda vez que a gente tem as nossas barras corridas, algo limpa ali. Então, no mínimo, um relaxamento, uma massagem relaxante, no máximo, muda a vida. Então, quem não quer mais isso? Eu corro as minhas barras semanalmente. Eu tenho espaço, inclusive, esse espaço que eu falei para vocês que se abre para as trocas, é para isso. Porque eu falo assim, vamos trocar toda semana. Vamos, e se deixar todos os dias. E pode mesmo fazer, porque tem algumas técnicas que não. Essa daí pode fazer sempre que a pessoa quiser. Sim, diariamente, semanalmente, quantas vezes. E ela pode fazer nela mesma ou não? Não. Pode se auto-aplicar. A gente fala que a troca, esse contato que a gente está tendo aqui é energia, né? A gente não tem nada que substitui isso. Então, mas a auto-aplicação também é válida. Você também pode se auto-aplicar. E aí hoje eu estou na qualidade tanto de aplicar nas pessoas quanto levar essa técnica para famílias, né? A gente fala, o criador de Axis, o Gary Douglas, fala como seria a gente ter pelo menos uma pessoa em cada família praticante de barras para os consultórios iam ficar vazios, né? Tipo isso, né? Então, interessante que não, porque assim, o ser humano é uma construção, né? Sim. Então, muitos psicólogos, muitas pessoas utilizam essa ferramenta como até para facilitação de limpar, né? Porque se limpa, entra mais coisas novas, né? A gente precisa limpar antes de pôr o novo, né? Exato, então, é incrível ser uma técnica que limpa, né? Maravilhoso, tirar as crenças ali para começar a colocar coisas novas, padrões novos, né? E vocês têm perguntas também? Você faz perguntas? Não. A gente trabalha com ferramentas, né? A gente fala que dentro da classe, dentro do universo da quântica também, vocês já devem ter. Tem a ver também um pouquinho, puxa um pouquinho para a questão do PNL. Que legal! Você trabalha com perguntas que vão expandir esse espaço que estava lotado de informação e que agora tem espaço. Então, a gente faz perguntas para o universo, como o que mais é possível. Como pode melhorar? Se uma situação está ruim, como pode melhorar? Se a situação está boa, como pode melhorar ainda mais? Exatamente, né? Porque as pessoas vão falar assim, não, se melhorar estraga, não é? Algumas pessoas vão falar. Que crença limitante essa frase, né? Se melhorar estraga. Se melhorar, melhora. Então a gente pede para o universo, como pode melhorar? E as pessoas, embora não entendam, você está ali numa fila de banco. Mas a mente entende, né? Está na fila do banco. Aí o caixa fala assim, travou aqui, eu não vou poder te atender. Aí você fala assim, como pode melhorar? Aí ele fala, não, peraí, é que a gente pode resolver. É muito incrível. Utilizem essa ferramenta. Para toda situação que tiver travado ali, então também está bem, está tomando até uma faz muito falar, um champanhe lá em Paris, né? Que a gente está super feliz. A gente pergunta ao universo, como pode melhorar ainda mais? Pode. E o mantra, né? O tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E você pedindo também, né? Mantrando. Ou seja, quando a gente joga para o universo uma energia, a gente está pedindo nada mais, nada menos que aquilo, né? Que não seja com facilidade, por favor, né? A alegria, a gente cria nessa alegria, né? Nessa brincadeira que a gente está aqui, nessa diversão. É isso que gera mais. Perfeito. E a glória, que é a abundância do universo. Então façam também 10 vezes pela manhã, 10 vezes pela noite, quando lembrar. E essas sessões de barra, elas demoram quanto tempo a sessão? Uma sessão completa pode demorar até 90 minutos, pode levar. Assim, se você tiver mais... A primeira, assim, você tem muita coisa. Pode. Fica 3 horinhas lá, ou que nem eu que fico, né, na minha 24 horas. Eu fico 24 horas com a minha terapeuta. Vai realmente... A gente dá essa média de 90 minutos. Aí você pode, de repente, degustar uma sessão a partir de 20, 30 minutinhos, que assim... Já dá pra sentir ali um pouquinho. Não, sensacional. Nós fomos diversas vezes em parques. Expandir essa técnica para pessoas, né? E é incrível, elas deitam assim de uma forma... No parque aberto. Que legal! Numa grama, ai que delícia! Pezinho pelo chão, que daí já dá aquela abertura. Com as cadeiras. Já faz a propaganda das cadeiras. O descarrego já. Elas nasceram dessa ideia. Entendi.
E sensacional, né? E aí eu falo que as barras de Axis foi o convite para conhecer o universo, que são essas ferramentas. Barras de Axis pertence a uma empresa norte-americana, em que ela é uma das ferramentas. Aqui a gente está, vamos dizer assim, que a gente introduz, né, o carro-chefe, mas aí tem outras ferramentas e para mim foi um mergulho. Cada vez que eu fazia uma técnica, um processo, como o facelift da beleza, por exemplo, que a gente fala que o resultado é no físico. Vai ter um curso, né? Também Vai ter um curso e é assim, o resultado assim, ó, que a gente vê no rosto das pessoas, menos ruga, uma expressão mais leve, uma iluminação, é o resultado do que a gente fala das energias que a gente trabalha no corpo. Você o que é isso? Eu então, não tô sabendo, me conta. Eu tava dando uma acessada no Insta da Lê pra ver o que eu ia utilizar. Exato, Muito cara de Audrey. Eu tava lá pesquisando, entendeu? E aí tem esse facelift que ajuda até quem teve AVC. Uau! E aí o rosto, tem o antes e o eu falo, isso foi sensacional, o antes e depois. Fazer um merchan rapidão. Na parte de consultora de beleza, quando você utiliza os produtos, a gente sempre fala, faz a foto do antes e depois, porque você se olhar todo dia no espelho, você não vê a diferença. Tá. Então, você faz a foto do antes, faz o uso dos produtos ou do facelift, e depois de algumas sessões, você tira a foto do depois. Você vê a diferença do antes, até em uma sessão, né? Sim, sim. Que incrível! É incrível. Depois você dá uma olhada. Incrível, né? Sim, Pensar nisso. A boca da pessoa tava... Eu não sei como que fala, mas ela tava torta. Sim, tava... a gente fala que é a paralisia de Bell, tem um nome. Tá. É uma, né, quando você tem, então, o AVC tem aquele decaimento de um dos lados, geralmente, acho que o esquerdo, se não porque me tem a engano. paralisia, então Isso. você não consegue movimento. E aí poder essa auxiliar, energia, né, uau, de uma forma Você natural, fica- vamos você fica pôr, né? besta Só se você energética, vê. né? Sem passar nada, né? Sem passar por uma O parte antes e física depois. chata. é incrível e trazer essa possibilidade, essa oportunidade para pessoas que tiveram essa questão no rosto é sensacional. Nossa, Tem libertador, pessoas né, pra essa pessoa. que Poxa encontraram a técnica, souberam a partir da paralisia e conheceram, mergulharam em Axis, assim vida. como Muito eu. legal, muito legal. E é um caminho assim sem volta. São quantas sessões? Terapias não tem volta, né? A gente começa a fazer Não o tem. curso na terapia, comecei também, só vai, né? Você emenda, né? Um no outro. Desde então eu emendo um curso Você no vai outro. aumentando cada vez um curso mais, no né? outro. A sessão de facelift também tem uma quantidade de sessões? O criador, ele fala, faz 20 sessões, parece que 20 sessões o efeito como que fala? O envelhecimento cessa a partir de 20 sessões. Pois é, que mais é possível. Envelhecimento. Porque o envelhecimento, ele parte do ponto de vista, a gente fala muito sobre o que a gente está criando a partir dos nossos julgamentos com os nossos corpos. Pega células, né? Provavelmente, sim, né? Sim. Então, vai desbloqueando ali, né? Tudo de dentro para fora, para que você DNA pare incrível, de se julgar. Caraca, né? É incrível. O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. O Quando a gente podcast para vai de durar focar- hoje 3 horas, né? Não vai durar 50 minutos, né? É. Eita, que é muito assunto, né? Que incrível. Quando a gente para de focar nas dificuldades, né, no difícil, no velho, na ruga, a gente para de ver aquilo. Literalmente começa a perceber uma luminosidade, mais espaço para você. E ela só tá falando de barras. Entendeu? E por isso que eu falei, vai durar 3 horas, porque só esse assunto, né, gente? Que incrível. E eu falo, né, esse foi o começo para eu olhar para outras possibilidades, comecei a fazer parcerias, dessas parcerias eram reikianos, eram pessoas que atuavam com outras áreas, e foi um espaço gigante para eu começar a olhar para isso, que até então não olhava, assim, não tinha olhar. Eu falo que o mais próximo que eu chego de energia é a partir do espiritismo que eu frequentava, E que é muito pequeno, né? A gente não é diminuindo, mas é perto, né, do mundo amplo de energia, fisicamente falando, né, da energia. Então, muito pequeno. E não espiritismo. Exato, e não tem a ver com espiritualidade, essa que é a questão também. Eu falo outra que tudo coisa. é energia, né? Sim, mas é o mais próximo, e aí começo a conhecer o reiki, me torno também incrível. praticante de reiki. Hoje eu sou mestre em reiki também.
também, Magnify Healing. Qual reiki? O xamânico ou não, o Usui. Usui. Sou mestre em Usui e Magnify Healing, que é da deusa Kuan Yin também. E todas essas ferramentas, elas desbloqueavam algo em mim. Então eu falo para as pessoas, tem oportunidade, de repente você não afiniza, vamos dizer lá com as barras. Tá. Como seria se dar oportunidade de conhecer também outras técnicas? Muita gente conhece, inclusive, o Reiki. O Reiki é uma energia, sim, tanto que hoje também está na área do governo, né? Já existe. Hospitais, né? Hospitais, o Einstein, né? Já vi lá o Einstein. Fiz estágio no Einstein e via pessoas fazendo reiki. Eu fazia parte de medicina chinesa lá. Sensacional. E aí eu via muita gente fazendo reiki, era a coisa mais linda. E via, né? Evolução, né? Muito. O resultado era lindo. A família falava, né? Porque a cabeça, a doença começa aqui, né? É sabido, é estudado que quase... Sim, né? Vou dizer 100%, mas quase 100% porque tem parte começa. Que é genético, mas até genética a gente muda porque vem de um sistema, né, da nossa família ancestral. Então vem de um comportamento, vem de uma fala, vem de uma crença limitante. Isso, né? Aí você vai criando, você vai seguindo aquilo ali, né? Sim. Quando você fala, vou cortar aqui, parou, né? Pode ser que você ainda se sinta um pouco afetada, mas daqui pra lá você fala, não vai afetar mais, cortei, né? Parou. E principalmente, incrível, né? Vocês sabem, questão de pertencimento, para fazer parte daquilo. Então, todas essas técnicas que eu venho trabalhando é exatamente. Então, quando eu trabalho em mim, vocês até, foi uma das perguntas, né, que vocês sugeriram para fazer hoje. Como que como que foi esse caminho? Como que você se trabalha? Isso. E é engraçado, porque é trabalhando em mim que eu... hoje atendo as pessoas, eu viro o convite para que elas venham até mim receber dessa transformação que eu tive. Sim, faz sentido? Essa transformação que eu tive, as convida a falar assim, olha que bacana o que ela fez, onde ela está, eu gostaria de transformar isso em mim também. E aí a gente passa a ser o convite para outras pessoas, inclusive é o que eu falo dentro da mentoria, dentro de todo o trabalho que eu faço também com orientação. E é o caminho que eu fiz, que eu trilhei. Não necessariamente vai disso, ser o né? seu. Da barra de arte. Então você coloca essa técnica na sua vida. Por isso que vira esse grande convite. As pessoas veem a mudança em você e quer também passar por essa técnica, né? Incrível. Sim. E aí muda tanto a nossa relação com a gente mesmo, com a família, meu marido, né? Que eu diga, a gente mudou completamente. Eu conto que eu casei depois de 3 meses. Depois de 3 meses de ter as barras corridas. E a gente brinca, né? Que é toda uma questão de limitação que existia por conta da festa. Mas tinha que ter banda, no meu ponto de vista. E depois que eu tive as barras corridas, a gente vai fazer uma festa. As coisas começaram a surgir em relação até à questão financeira. A gente recebeu o apoio. E foi uma festa linda e destravou, sabe? Então foi tudo muito rápido, sabe? Então é um salto quântico, eu falo. Eu tava pensando nessa frase, acredita você falando? É salto quântico a parada. Porque se a gente for pensar, 2018, 2023 são 6 anos, 6 anos que eu tô nessa... Foi um salto. É um salto, é uma transformação que... Você mudou a sua realidade, né? Sim, e hoje eu convido as pessoas existe uma possibilidade diferente aqui. E vai mudando, né? Uma coisa que não muda e para, né? Então vai mudando. Dinâmico. É dinâmico, o negócio não para, né? Não para. Incrível. É esse caminho bem gostoso e eu convido também as pessoas da minha família, não são todos que recebem, mas alguns deles porque recebem tem gente que não também. Tá aberto, né? Tem por gente enquanto, que não tá aberto, né? E porque também faz parte, né? Esse processo de não estar aberto, o tempo né? da pessoa, né? Sim. A consciência dela ali, né? E aí nesse caminho eu fiquei pedindo. Não, imagina, você tá trazendo algo novo, né? Inovar é sempre incrível, né? Ainda mais nesse meio, né, ela recebeu a mesa. Sim. Que ela vai fazer o lançamento, que é a mesa egípcia. Sim, incrível, né? Eu falava que eu saio de um espaço de completo desempoderamento do meu ser para um completo empoderamento. Eu falo, essas ferramentas me deram essa possibilidade. E eu conheci nesse universo as ferramentas, né, de radiestesia e radiônica. Então, a radiestesia aqui eu vou detectar, a radiônica eu vou tratar. Então, quando eu pego um pêndulo e eu venho aqui em cima desse
Na verdade, qualquer instrumento, né? A mesa é um dos instrumentos. Eu vou detectar qual é a ferramenta que vai contribuir para aquele tratamento naquele momento. E todo o simbolismo também. Cada símbolo aqui tem um significado, vai provocar uma alteração, enfim. E você recebeu a mensagem deles? Então, comecei a trabalhar antes com isso, com a ferramenta mesa, né, com a radiestesia radiônica. Eu tenho bastante ferramentas, além dessas, que trabalham a questão financeira do ser. Então, gráficos, radiestesia, radiônica, que trabalham prosperidade, dinheiro. Tem a ver com a energia de Lemúria? Tem alguma coisa aí. O que tá certo sobre isso? Que você tá consciente, que você tá trazendo. A gente fala que todo mundo tá bem consciente de tudo. É muito novo, por isso que eu não vou saber falar sobre. Mas tem um livro que eu comecei a ler tem 4 dias, então é muito recente. Que legal. E que tem bastante foto egípcia, eu não entendi nada. E aí esse desenho aqui tem lá, e aí eu não li muito sobre, tá? Isso, eu não li. Mas eu tô olhando e falei assim, gente, será que tem um pouquinho a ver sobre Lemúria, essa parada que eu tô achando incrível? Legal, muito bom. E aí um período atrás eu fiz uma mesa chamada Protocolo de Atendimento Personalizado com uma professora e ela nos fazia um convite para ir até o Egito. E no Egito caminhávamos e abria, cada viagem dessa, cada meditação abria algo como conhecimento, sabedoria, saúde. E às vezes eu dormia nessas meditações, eu confesso para vocês. E naquele momento eu falava, não senti nada. Vai achando tanto que não tá mudando nada aqui, mas né? na cabeça tava acessando, aí eu ia fazer foto. Eu tava aqui. E aí eu falei, 1 ano e meio depois, tá tão linda. Eu falo que eu tava passando por umas situações interessantes da vida, porque mesmo que a gente tá aí, gente, na expansão da consciência, a gente continua com os desafios diários. Acho que nós até mais, né? Porque a gente recebe pra gente poder passar, então a gente precisa ter esse aprendizado, né? Então a nossa vida é aquela roda, constante. E aí tava nos desafios e deitei na maca, comecei a receber uma sessão da minha colega, também lá do espaço. E aí eu falei para ela, você viu o que eu vi? Assim que eu levantei da maca, ela sim, a gente estava no Egito. Eu fiz isso com a Joyce, né, uma vez, né? Foi a primeira vez, eu levei um susto quando isso aconteceu. Eu e ela tendo a mesma imagem. Como assim você tá vendo a mesma coisa que eu? Aí eu voltei, ela tendo a mesma imagem que eu, falei assim, oi, que? E aí eu chorando, ela também, foi muito incrível, foi uma parte muito incrível. E ela falou, eu percebi a gente no deserto, a gente caminhando, e eu voltei com exatamente essas imagens como estão aqui, né, na mesa. Só que assim, eu fui e desenhei no caderno, eu até preciso tirar uma foto, né? Que legal! Desenho daquele jeito. Né? Coloca, manda depois pra nós. Eu já vinha recebendo algumas informações, como esse símbolo. É uma informação muito forte, né? Eu percebia que tinha a ver com o Egito. Apesar de não estar presente no Egito, assim, nessa realidade, né? E com essas viagens, né? Eu acredito que tudo isso abriu isso aqui para mim. Tudo isso. Eu posso pôr a mão? Claro. Pode pôr a mão? Foi juntamente com uma designer que a gente trouxe aqui para essa realidade, esse desenho, né? Que ela pegou, assim, a designer ela é sensacional. E esse aqui não existia nessa realidade, esse aqui foi criado por ela. Lindo. É engraçado, eu tenho medo quando eu vejo imagem egípcia, não sei por que ainda. Você deve ter vivenciado alguma recuo coisa muito, lá, por isso que eu né? quis comprar o livro, para eu tentar ler um pouquinho sobre. Eu recuo muito. Até mesmo em sonho. Isso é muito louco, sabe, né? Que não levei pra minha terapeuta ainda. Ela vai assistir o vídeo e vai falar, Carol, o que ela vai te falar? Vai. O que a gente fala sobre o medo, né? Muitas das vezes, na verdade, o que você está acessando de uma baita potência que você tem ali. A gente muito mal confunde medo com potência. Interessante. Quando criança, principalmente, mamães que têm crianças aí, a criança tá ali super divertida, correndo pra piscina, vão me jogar, só que é perigoso, a gente sabe, se ela não tiver com uma boia, se ela não souber nadar. Então a mamãe fala, para! Cuidado! Né? Péssima essa palavra, né? Exato, então isso pode travar essa diversão, essa bagunça no medo. Eu fui muito travada por coisas novas na minha infância. Tudo que era muito novo, a minha família falava, não vai, não pode, não vou falar sobre religião, mas enfim. E eles faziam muito isso. Então, tudo que eu acho que eu começo a acessar de novo me dá aquela, sabe, o corpo recua, né? Então é muito doido. Sempre que eu vejo imagem, eu falo,
E qual é o presente que tem para você aqui, que né? incrível, muito bom saber. E na mesa você consegue... Como que funciona o trabalho? Tratamento seria o nome? Sim, tratamento. Você recebe a pessoa... É tanto presencial quanto online, tá? Eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês. Então, ela é uma placa de PVC aqui, com símbolos. E cada um, como eu falei, remete a algum tratamento, algo da vida, né? Eu vou trazer para transformar naquela vida. Então, a gente vai usar dados como nome, data de nascimento, que a gente chama de testemunho, e o que ela gostaria de trabalhar. Lembrando que a mesa ela é voltada para a prosperidade. Para prosperidade. Por exemplo, você conseguiria analisar o que eu preciso aqui? É mais ou menos isso? Ela vai abrir os seus caminhos, vai enviar para você energias do que se requer para você ser mais expansiva nos seus negócios, se conectar com pessoas que vão expandir o seu negócio, entre outros. São ferramentas essas, como a deusa Isis, né? Linda, traz amor absoluto, um amor assim, um carinho assim de mãe, né? Aquela coisa que abraça, que acolhe. Ferramentas como fraternidade branca, que está por detrás, tem toda uma espiritualidade por detrás da mesa. Aqui envolvendo especificamente também a espiritualidade, lembrando. Anubis, então cada ferramenta dessa vai entregar uma energia para você, no seu viver. E aí você vai percebendo as transmutações, as transformações no seu dia a dia. Pode fazer perguntas que diz respeito, não é oráculo, sabe? Eu vou passar na entrevista, por exemplo. Eu estava pensando nisso, não é igual oráculo. Não é oráculo. É bom deixar claro. Sim. Que pergunta e aí taca lá, né? Trata-se, por exemplo, eu tô com essa parceria aqui, tá legal essa parceria, verdade? Vai criar se eu fizer essa parceria com ela, nesse sentido, sabe? Sobre você. Entendi. Isso, sim ou não, a mesa consegue responder nesse sentido. Ali, ó. Ali embaixo, né? As cores dos chakras ali? Isso, equilíbrio dos chakras também. E ali, como que chama esse gráfico? É um gráfico? É gráfico radiestésico, que a gente igual chama. Da mesa dedo duro lá que a gente fala, né, da Joyce. Aquela mesa dedo duro. Mas a minha leitura de mandala também é também assim. Tem, você também tem, né? Isso, Tem o trabalho com as cores também. Então, são ferramentas. E cada pessoa vai ter, são símbolos específicos. Cada ser vai trabalhar para aquela questão específica o objetivo ali. E você criou a mesa e você dá aula para as pessoas se formarem. Nesse momento eu estou no lançamento da mesa, ela é nova, ela chegando, presente. Eu tô muito feliz realmente de poder estar falando dela aqui hoje, que é tudo muito novo, recente mesmo. E você já começou a fazer atendimento com ela? Já comecei os atendimentos, lógico, para mim, toda aquela emoção, foi muito gostoso, de verdade, um arrepio no corpo. Me emociona, né? E agora eu estou atendendo as pessoas e dá para fazer tanto o atendimento em grupo, a partir de 3 pessoas até 10, e também o individual. Dá para fazer para a empresa também, para o negócio de vocês. E para essa pessoa se formar na área, ela precisa ter algum outro curso antes ou não? Então, é legal, não tem pré-requisito, porque a gente vai ensinar, inclusive, como usar o pêndulo, se a pessoa nunca usou. Né? Eu vou mostrar como que faz, como que ele vai sinalizar o sim, o não. Vai ensinar tudo, vai ter toda... Vai ter desde o princípio. Nesse momento, por enquanto, atendimentos, formando as pessoas... A formação vem na sequência do interesse, da busca das pessoas, aí vou formar ali a lista de espera para que a gente possa expandir essa técnica para o universo, então, né? Que ela veio rolando essa lista. Sim, já começou, sim, entrar em contato com a Lê. Sim, porque a gente pode levar, né? Tem pessoas que já me perguntaram. Eu tô travada na mesa aqui, ó. Eu tô ali, ó. Tá muito linda, né? Aquele símbolo ali pega de real, né? Sim, esse aqui ele convida a transmutação. Plexo solar, coisa mais linda, né? Eu sou suspeita, gente. Eu amo. Parabéns, trabalho lindo. A radiestesia radiônica também contribui muito. A gente que trabalha com a questão financeira, então para desbloquear processos judiciais parados na justiça também pode dar andamento. Exato, divórcio, que pega venda bastante, né? de imóvel que travou, sabe? Perfeito. Qualquer questão, processo judicial. Eu já fazendo várias listas aqui dentro já. Venda de imóvel, tá.
prosperidade, entendi, trabalhos, entendi, interessante. É tão legal que exatamente isso, tem pessoas que entram nesse espaço, né? Uau, tem tanta coisa para resolver na minha vida, como seria eu já ir pro curso? Aí depois eu fico brincando com ela e ainda tenho a oportunidade de levar para outras pessoas. Então isso é muito bacana. E a pessoa consegue, diria, se aplicar? Sim, a mesa. Eu faço ela mesma, a mesa para mim ela mesmo. faz. Sim. Auto, né? Para autoanálise ali, né? Muito legal. Você fica o dia inteiro falando com você aqui? Deve ser viciante. Audrey, vida de empresária, a gente se divide em diversas atividades, inclusive o autoatendimento, os atendimentos de outras pessoas. Porque você precisa se aplicar para você ter, né, a experiência ali, né? Para você ver o resultado e até o feedback das pessoas, né? É o tempo inteiro, eu falo que é um trabalho constante. A gente, né, nesse universo, acredito que, né, você também, a gente está como seria me trabalhar, me autoconhecer, me transmutar, transformar. Mais, né? E aí chegou essa ferramenta, já está apitando outra aqui, é muito sensacional. Aprendizado, a gente ama, né, eu acho, né, quem é terapeuta ama essa vida de aprendizados, né, um atrás do outro, vem você cuida, trata, cadê mais um universo, eu quero aprender mais um pouquinho, me manda, precisa ensinar, né, ensinar. Tem data pro curso? Não, você está montando um curso? A lista de espera ainda. A lista de espera. Vai ser ao vivo? Vai ser atendimento. O atendimento está aberto. Vai ser gravado. Atendimento aberto. É legal a pessoa passar, né? Conhecer, já vou querer, óbvio, para conhecer. Muito legal, muito legal. E aí depois a pessoa se inscreve para fazer o curso. E essas pedras que estão aí do lado, tem alguma coisa? Os cristais, eles fazem a parte da radiônica, aonde eu vou colocar, então... Estou aqui com o meu pêndulo, já, né, trazendo para vocês a consciência de como funciona. Isso. Então, o pêndulo sinalizou que esse símbolo vai fazer parte do seu tratamento, ok? Então, eu vou com o meu cristal colocar aqui em cima. O cristal vai fazer a parte da transmutação. Perfeito. Energética. Cristal é poderosíssimo, né? Cristais são poderosíssimos, sim. O pêndulo egípcio também, já trazendo todo o trabalho aqui de identificação. Então, o pêndulo identifica. Radiestesia. Radiestesia, ela tem essa finalidade de identificar. É utilizado há muitos e muitos anos, desde a procura por água, né? Procura por onde... E até hoje... pessoas utilizam para... Vamos lá! Eu outro dia vi um meme no mercado, assim, ali no azeite, ver se é bom. Muita gente usa. Muito cara, né? Eu devo ir ou não nesse lugar? Ok, sim. Devo comprar isso aqui ou não, né? Sim. Para nós mulheres tá tudo não, né? Mente não. Esses chakras aqui, ele também vai... Alinhar, desbloquear. Precisa tratar. Por que o verde tem outro símbolo no chakra cardíaco? Do próprio desenho. Só o desenho. O chakra cardíaco, ele tem uma função dentro do nosso ser muito especial, porque ele é o equilíbrio dos chakras, tanto de cima quanto de baixo, ele é do meio. Tem a ver com as emoções, que a gente falou, muita coisa está aqui, da criação, da geração de tudo, né? Então, o equilíbrio dele é extremamente importante, fundamental para o nosso corpo. E uma vez que você está com chakras equilibrados, tudo na sua vida anda, né? Vamos combinar. E quem tem as mãozinhas verdes fica mais importante. forte, o cardíaco, muito interessante. Eu tenho as mãos verdes. Uau! Preciso, acho que, trabalhar mais sobre isso. Porque daí comanda todos os outros, né? Isso é muito forte. Sim, como seria. E aí fica o convite, gente. Tanto os atendimentos quanto o curso. Vamos lá. Vai ser um prazer atendê-los, poder contribuir a partir dessa técnica que chegou, né? Pra gente contratar. O Egito, ele é um convite pra gente equilibrar tanto o feminino quanto o masculino. Que é extremamente importante esse equilíbrio, né? Quanto também, no Egito, nada morre. O Egito, ele tudo reconstrói. E ele tem eles também têm a cultura, né, de... tem uma adoração por quem já foi, tem a ver com ancestralidade, nesse sentido de, não é adoração, qual que é a palavra? A honra, né? A honra, falamos junto, honra. De toda essa ancestralidade. Então, a importância, quantas vezes, né, a gente esquece que veio aí uma galera antes da gente, que eles são responsáveis por nós, pelo nosso sangue, por tudo que está aqui, coisa, né? Sim. Então, assim, a gente tem muito a agradecer, muito a honrar
essa mesa traz toda essa concepção e também. O universo é muito conectado, né? Eu lendo sobre isso, aí quando ela mandou sobre você, eu fui olhar o Insta, eu falei assim, nem vou olhar muito, deixa que ela fala lá na hora, porque a hora que eu olho a imagem, eu falo, eu falo lá na hora, melhor. Sim. Legal. Tem alguma informação que você gostaria de dizer que a gente não perguntou? Porque assim, a gente fica tão maravilhada, né? Porque a gente gosta muito, né? Que aí na hora que finaliza ela fala, esqueci de falar isso a gente não perguntou. Né? Porque às vezes é importante, porque a gente tá aqui tirando dúvida e toda entretida, né? Uma parte interessante, acho que é legal deixar salvo, que é online, né? Você vai dar aula online, atendimento online, tá? Aula online. Aula vai ser online. Essa oportunidade de poder levar para qualquer parte do mundo. A energia quântica mesmo, né, que a gente fala, né? Hoje em dia a gente tem que se adaptar mesmo, né? A parte online, né? Eu tenho uma dificuldade gigante com isso, mas é o jeito, né? O curso é gravado? Pode ser gravado. Formou essa turma aí, Você vai gravar, a pessoa vai ter depois acesso. Tá. Sim. Legal. E aí a mesa é sua, então você que vai estar vendendo, vai estar ali com esse acesso porque é sua. Tá. Exato. Que interessante. Muito. Tô encantada, gente. Apaixonada a gente pelo É. E é um grande presente poder estar aqui e levar isso, né? Aquela pergunta básica, né? A sua agenda tá aí? Tira a agenda do nada, vamos ver já o horário, né? Muito legal, Na quinta-feira, já sei que quinta-feira ela tá disponível. eu vou estar lá com ela, já vou falar, Lê, reserva. Vamos olhar a mesa? Posso o que a gente tinha marcado? Vamos. E você sabe uma pergunta que vocês fizeram, que eu achei bem legal, que eu trouxe, né? Que eu falei, o que você deixaria de recado aqui, né? Das pessoas que estão ouvindo, que vão assistir. Perfeito. Que pode fazer a transformação na vida delas, né? E eu anotei umas 5 dicas. Eu fui lá naquele lugar, naquele espaço da Lê de antes, e o que a Lê foi fazendo, criando diferente na vida dela, e o que eu poderia orientar para que as pessoas pudessem fazer isso também. Então, a primeira coisa que me veio é aquela questão do quantas vezes a gente está fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Nossa, perfeito. A gente não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O convite comece a... Eu vou todo dia ali pela rua direita, vai pela esquerda. Escova os dentes com a mão direita, escova os dentes com a mão esquerda. Começa a desafiar o seu cérebro, né? A fazer diferente, por outro caminho, diferente, por outro caminho. Então, vamos lembrando, não tem resultado diferente fazendo a mesma coisa. Beleza? Perfeito. Primeira dica. Depois... Cuidado com as pessoas que você inclui na sua vida, né? Cuidado. Das 5 pessoas, né? As pessoas que andam com você, as pessoas que estão à sua volta, elas são extremamente importantes para o seu engrandecimento, né? Aquelas pessoas que, elas falam, vamos, bora. Elas te colocam para cima, elas te puxam para baixo. Exato. Então, e fazer seria estar conectado com perceber isso. E às vezes não necessariamente um corte. Você só não precisa estar tão a fundo com aquela pessoa. Sim. E é muito natural. Porque às vezes você precisa conviver com a sua mãe, que mora na sua casa, com alguém que tá lá. Sim. Você não consegue simplesmente excluir. Exato, mas o quanto isso vai te afetar? O quanto que eu consigo... A importância que você vai dar para aquilo, né? Para aquela voz, né? Para aquela fala. E quando a gente começa a trabalhar isso aqui, gente, é automático. Pessoas sairão, novas pessoas chegarão, e é um grande presente isso do universo também. Depois, faz uma leitura edificante, né? Lê, entre em contato com música também faz toda a diferença, né? Com o que a gente está ouvindo, energia, né? O que a gente está lendo. É muito importante. Eu lembro que lá no começo eu comecei a ler o José Carlos de Luca, que ele é mais para questão espiritismo e tal, mas tem tanta leitura hoje. Hélio Couto vai trazer esses conteúdos sobre física quântica, vai trazer, então... Entre em contato com isso, começa a brincar com isso. E hoje em dia com a internet, né, gente? Vamos combinar. Só não tem informação, aliás, só não acessa informação quem não quer, né? Porque hoje em dia você escolhe a informação que você quer acessar, né? Não é como era antigamente, que era só o que eram dado para nós dentro de uma sala, dentro de uma escola ou pelo jornal, né? Hoje em dia não, hoje em dia você tem o celular em mãos, né? Mas pesquisa tá ali. No YouTube você tem os livros, né? Tem áudio, tem Spotify, tem tudo. É isso que vocês estão fazendo, é edificante, é para levar para as pessoas conhecimento, é para levar para as pessoas, né, que tem outras possibilidades dela viver uma vida mais leve. Então, se conectar com
Eu tava falando esses dias, não sei se eu falei pra Lê, eu falei pra Carol, que eu tava conversando com umas amigas que elas já estão cansadas desse mundo corporativo, que suga pra caramba, você não consegue ser boa mãe, você não consegue ser boa profissional. O feminino. E aí eu falei pra essa minha amiga assim, eu falei, vai lá ouvir nosso podcast. Show. Eu falei, porque existem vários terapeutas que você pode aos poucos ir migrando, não necessariamente você vai largar e vou... Não, sim, mas vai mesclando, vai vendo quanto isso faz sentido na sua vida e para criar uma nova possibilidade. É a mulher mesmo dar esse pé para trás, né? Abriu as portas e a gente foi com tudo, né? Com 2 pés no peito, né? Da sociedade. Quero trabalhar, né? E aí esqueceu que tem útero, esqueceu que lua, né? Esqueceu de tudo isso. E aí hoje em dia a gente tá olhando pra isso tudo falando, epa, quero ser mãe, quero ser mulher, calma, não dou conta disso tudo. Que legal. Então o que mais que conecta nós como mulheres e permite a gente ser mulher, né? Porque permitir estar onde a gente está hoje, a gente pode, tá aí livre. Sim. Pode ser o que você quiser, mas você se sente bem sendo isso que você está sendo, né? Show. Então, fica a pergunta. Aí eu coloquei aqui também sobre as palavras. Quantas vezes a gente está ali falando, né? Eu falo assim, nunca mais diga não tenho dinheiro. Quantas vezes a gente fala, né? Eu tô na rua e passa alguém pedindo. Naquele momento não ficou leve dar para aquela pessoa. Eu, por exemplo, falo assim, ó, hoje não. Hoje não, Hoje não. Quando a gente está falando assim, ó, eu não tenho, Os eu pais não falam isso muito posso. com o filho, né? Eu acho isso tão triste. Com a minha filha, sempre que ela pede alguma coisa, eu falo, hoje a gente não está planejada pra gente comprar isso. Um outro momento, né? Mas hoje a gente não veio pra isso. Mas os pais falam aquele não, né? Não tenho dinheiro, né? Dá até um choque. E isso muda a vida. Quando a gente muda as palavras, como a gente muda a forma, como a gente está emanando para o universo, a gente começa a receber mais também. Então, hoje não, de repente, né? O que mais é possível. E que mais? Bom. Inclua seu corpo nas suas criações. Perfeito. Traz o corpinho, tá? Corpo, o que você gostaria de vestir Eu tô aprendendo isso também. A Thelma olha só. Poder isso, né? Quer treinar hoje? Não, hoje não. Tá então tudo não bem, vamos, né? tá tudo bem. Você quer comer o quê, gostoso né, treinar. Corpo, que roupa que você quer colocar hoje? Exato. Então, incluir o seu corpo vai criar esse relacionamento, que a gente chama de criacionamento, na verdade. Cria relacionamento, que palavra linda. Isso, relacionamento com o corpo. Então, você vai ter mais dele com você. E é muito incrível. Comece a incluí-lo. Pergunte o que ele gostaria de comer, treinar, o que é divertido para ele fazer hoje. Hoje é super divertido. Um ponto que eu não falei isso com a Thelma no evento. Como saber qual é a resposta, se não é uma autossabotagem? Tipo assim, treinar, exemplo, para quem precisa treinar, vamos por assim, né? Sim. Como que, se ela fizer sempre essa pergunta pra ela, provavelmente ela nunca vai querer treinar. Como que ela sabe qual é a resposta do que realmente precisa ou do que é uma autossabotagem dentro do meio terapêutico? É muito interessante. A gente fala que é muito mágico. Ela, de repente, pega um ônibus errado e para na frente da academia que ela tem que fazer. Um exemplo, tá? Já aconteceu comigo. Perfeito. E nessa questão de, eu não gosto, é muito... ir para a pergunta no sentido de verdade, isso é meu ou eu tô... Vamos combinar que metade da população fala é horrível ir para academia, eu não gosto, academia é cansativo e a maioria das pessoas não vão. Então, quantas vezes ela está sendo a média dessa população, dessas pessoas que estão comprando esse ponto de vista de que não é gostoso. Ela está pegando aquilo para ela e aquilo não faz sentido verdade. E aquilo não é verdade dela, tá? Então, realmente estar presente com as ferramentas, ter as barras corridas e vai trazer essa maior limpar, né? consciência. Tipo os caninhos, né? A gente falou, né? Pra ela pegar o que é dela e não... Perfeito. Sim. Faz total sentido. O que mais é possível. Mas realmente, às vezes, não é porque a gente faz fisicamente, né? Porque às vezes a gente... Exatamente como ela tá falando. Então tá, eu tô perguntando pro meu corpo, não, hoje não. Aí a amiga manda mensagem. Aí fala assim, tá bom, então... Qual outra possibilidade é possível? Se a academia não tá funcionando... Legal. Fazer uma caminhada na rua? Show! É dançar? Legal. É fazer um pilates? Porque às vezes a academia não tá sendo a verdade dela, né? O corpo, pra ela, a academia, não vai funcionar, não vai rolar. O que dá pra gente... Qual que é a outra possibilidade? Interessante. Porque o corpo, a gente precisa movimentar. Precisa fazer atividade. Qual outra atividade que eu posso, além da academia? Sim. Interessante. Não tá funcionando, né? Show. Eu isso falo mesmo, exatamente isso. Perfeito. Muito legal.
É isso que eu preparei. Ai, que muito vocês bom. têm mais alguma Foi um grande prazer, né? Não. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, ou pontuar? Fica o convite, né, para quem é praticante tanto das barras de axis, processos corporais, reiki, terapia aí, holística que a gente fala, conhecer o espaço, vir trocar com a gente. Vamos sim, toda quinta-feira. Eu vou quinta-feira. Não, eu vou quinta-feira lá. E a gente está lá com o espaço aberto para trocar. Vamos quinta-feira. Se você quiser ir, interessante. A gente vai junto. Muito legal. E esse espaço, né, tá aberto, eu acho que é isso. Venham conhecer o Instagram, diariamente eu posto conteúdo tanto para animar quanto para trazer a consciência de que a gente tem uma escolha diferente. Às vezes a gente não sabe, sim, temos escolhas e podemos escolher uma vida mais leve, mais fácil, divertida e está disponível para você. É só você se permitir receber disso. Perfeito. Foi um grande prazer. Eu adorei, amei. Muito obrigada. Amei mesmo. Gratidão, foi incrível. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. Gratidão, viu? Sou grata pelo convite, pela oportunidade, por toda essa troca. Obrigada.